Boa tarde, a partir de agora nós vamos passar 30 minutos juntos. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos estúdios da TV Palmas RedeSat o gerente de projetos da União de Escoteiros do Brasil, Manuel Salles. Boa tarde, Manuel, é um prazer recebê-lo aqui em 30 minutos. Boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui participando desse programa. Manuel, como podemos definir a prática do escotismo? O escotismo, na verdade, é uma experiência de vida, né? É um método educativo, é uma forma de educação que complementa a educação que a criança recebe na escola e recebe em casa, né? Então, a prática do movimento escoteiro possibilita que a criança tenha uma educação completa, que ela se torne um cidadão completo, né? E quais são os princípios fundamentais do escotismo? Nós temos assim, o método escoteiro, ele funciona em 5 pontos, né? Um dos pontos principais é a aceitação das nossas normas, que seriam a lei e a promessa, né? A lei é um código de vida, e o jovem, quando ele entra no movimento escoteiro, ele aceita esse código de vida voluntariamente, né? Ele recebe a informação sobre o código de vida e fala, não, eu quero isso para a minha vida. E ele aceita isso, né? E a promessa é como ele mostra a vontade de aceitar esse código de vida perante os outros. Então, quando o menino faz a promessa escoteira, ele está aceitando esse código de vida. E o método escoteiro, ele tem mais algumas características, né? Ele tem uma característica muito forte de vida em equipe. Quer dizer, desde o momento que ele entra no movimento escoteiro, ele tem essa participação de grupinhos de jovens onde ele participa, né? Ele é o líder e depois ele aprende como escutar os outros líderes, né? Em determinado momento ele é o líder, então ele tem um trabalho, uma vida em equipe, né? As atividades são sempre atrativas e variadas, né? Ele tem um desenvolvimento pessoal, isso que é muito importante. No movimento escoteiro existe um termo que a gente chama de autodesenvolvimento. Ele mesmo participa do desenvolvimento pessoal dele. Ele faz esse desenvolvimento pessoal, né? O adulto, o membro adulto, o chefe escoteiro é um incentivador que ele participe desse desenvolvimento. Mas é o jovem que vai dizer, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e o chefe vai falar, muito bem, você quer fazer? Então vamos fazer, vamos planejar, como é que a gente vai conseguir, como é que a gente vai fazer. Então essas são as características fundamentais assim, do movimento escoteiro, né? Existe um método a ser seguido, esse método que caracteriza o movimento escoteiro, né? Não é simplesmente acampar. Tá. Não é simplesmente acampar. Manuel, quais são as principais atividades desenvolvidas pelos escoteiros? O escoteiro, ele funciona assim, a gente classifica as atividades por idade, né? A participação do movimento escoteiro começa a partir dos 7 anos, né? Então, o menino ou a menina que deseja ser escoteiro, a partir dos 7 anos ele tem essa possibilidade de ser, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa da vida dele no escotismo, que vai dos 7 aos 11 anos, a gente chama de lobinho, né? Por que a gente chama de lobinho? Porque a base dessa etapa foi feita com o livro do Rudyard Kipling, Mowgli, o Menino Lobo. Então ele vive uma fantasia, ele vive uma aventura numa alcateia de lobos. Então por isso que ele é um lobinho, né? A partir dos 11 anos, ele passa por uma outra fase, que a gente chama de escoteiros, efetivamente, né? Que vai do 11 aos 15 anos, né? Então, dos 11 aos 15 anos, ele tem um desenvolvimento, um desafio na vida dele, ele começa a tomar decisões dentro das equipes dele, ele começa a aprender muitas técnicas escoteiras, ele começa a aprender muito a fazer nós e a utilidade desses nós, né? A partir dos 15 anos até os 17 anos, ele é o sênior. O sênior que a gente fala é um momento mais de aventura, né? Então ele vai ter muita possibilidade de fazer rapel, fazer rafting, ele vai fazer grandes caminhadas, né? Ele vai ter o desenvolvimento dele como adolescente, ele está no final da adolescência, né? Então ele trabalha com isso, com esse desenvolvimento, com essa vida em sociedade. Dos 18 ao 21, ele participa do ramo pioneiro. No ramo pioneiro, as atividades são focadas muito no servir, né?
O nosso fundador, ele tinha uma proposta muito interessante, uma frase muito interessante. Nós somos felizes quando proporcionamos aos outros a felicidade. E no ramo pioneiro, a gente vai trabalhar muito com isso. Né? O ramo pioneiro tem muito isso de servir a comunidade, né? Servir as pessoas que estão precisando. A partir dos 21 anos, ele é um membro adulto. O membro adulto, ele vai começar a instruir os jovens, vai começar a ensinar os jovens. E aí a gente não tem limite de idade. Aí vai até aonde a pessoa tiver condições de ir. Se ela puder ir até os 100 anos, ela vai até os 100 anos. Nós temos pessoas no movimento escoteiro no Brasil que têm 90 anos, 87 anos e participam ativamente. Então, a partir dos 21 anos, a gente poderia dizer assim, para entender mais fácil, eles passariam a ser os instrutores, né? Agora, você falou aí que para ingressar, a pessoa precisa ter 7 anos. Se a pessoa for adulta, já não pode ingressar? Não, pode. Em qualquer um desses momentos, ela pode ingressar. Ela pode entrar com 7, com 10, com 11, com 13, com 15, com 18, com 21, com 27, com 32, com 45, com 82. Não tem restrição. Outra coisa interessante é que o adulto ele não precisa ter experiência como ex-escoteiro juvenil, como membro juvenil. Ele não precisa ter essa experiência. Ele pode participar como membro adulto, né? Ele vai receber treinamentos da União dos Escoteiros do Brasil, ele vai aprender como utilizar o método, de que forma utilizar o método, né? Isso de uma forma bem tranquila, né? Ele vai receber todo esse treinamento. Então ele não precisa se preocupar assim, não, eu não vou participar do movimento escoteiro porque eu não fui escoteiro. Não precisa ter essa preocupação, né? A participação do adulto como voluntário, uma coisa interessante, Helder, que a gente tem que ressaltar, o movimento escoteiro é um movimento voluntário, todas as pessoas que estão lá estão porque gostam disso, né? Ninguém está ganhando nada, a não ser uma experiência de vida muito grande, né? Então, a pessoa não precisa se preocupar, o adulto não precisa se preocupar que ela não tem experiência para ser um chefe escoteiro. Ela recebe todo esse treinamento para poder desenvolver esse trabalho sem nenhum problema. Bom, hoje eu estou conversando com o Manuel Salles. Manuel é gerente de projetos da União dos Escoteiros do Brasil. Eu quero lembrar você, telespectador, que este programa você vai rever às 6h30 da tarde hoje, né, porque diariamente, de segunda a sexta, os programas apresentados ao vivo, à 1h30 da tarde, são reprisados às 6h30, e você vai poder revê-lo também no site www.elderpeixoto.com.br, Helder com H. Nós vamos a um rápido intervalo cultural e voltamos já já.